E hoje nosso assunto da revista Pesquisa FAPESP é muito importante: economia do cuidado. O aumento na expectativa de vida da população e novos arranjos familiares ampliam a demanda por cuidadores e desafiam a gestão pública. Cresce em todo o mundo o número de pessoas que demandam de serviços de cuidado. De acordo com o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, esse universo deverá ser de 2,3 bilhões de pessoas em 2030. Há 5 anos eram 2,1 bilhões. O envelhecimento da população e as novas configurações familiares, com mulheres mais presentes no mercado de trabalho e menos disponíveis para assumirem cargos com os parentes sem autonomia, tem levado os países a repensar seus sistemas de atenção à população vulneráveis. Partindo deste panorama, estudos comparativos das sociólogas Naida Araújo Guimarães, da Universidade de São Paulo. O interesse da discussão nesse seminário foi chamar a atenção para o papel que a circulação da informação sobre oportunidades de trabalho desempenha no acesso às oportunidades de trabalho. Ou seja, a ideia no debate, né, e o sinal para as políticas públicas é no sentido de dizer que o mercado, ele sozinho, não ajusta, né, não faz o encontro entre ofertantes e demandantes. Quer dizer, não basta que exista alguém procurando trabalho e outros que precisem empregados para que os empregos se encontrem com os candidatos às vagas, né? Então, esse é um processo seletivo, né, onde a probabilidade de chegar a um posto de melhor qualidade está ligada à posição social do indivíduo. Os indivíduos com melhor escolaridade, com famílias de uma melhor origem social, com renda mais elevada, eles procuram trabalho de formas mais diversificadas e acessam os mecanismos pelos quais se chega ao trabalho, que são justamente aqueles mecanismos que dão espaço a se chegar às melhores ocupações, né? Os indivíduos mais pobres, eles procuram trabalho como? A partir das suas redes de amigos, de familiares, que são parecidos com eles, que sabem sobre o mercado de trabalho um pouco o que ele também sabe. Ou seja, eles terão acesso a oportunidades parecidas às oportunidades que os que são tão pobres quanto eles partilham. Então, o que a gente vê no caso do Brasil, e sobre isso nós falamos no seminário, é que a diferença de outros países, aqui se chega ao trabalho, sobretudo, a partir da informação de familiares, amigos e conhecidos. E essa é uma informação que, se o indivíduo tem uma origem social mais humilde, produz acesso a ocupações de baixa qualidade, empregos que ele tende a perder no curto tempo. Então, onde é que a política pública, o Estado e programas como o Brasil Sem Miséria entram nisso? É preciso que o Estado entre como azeitador, agilizador desse encontro entre ofertantes e demandantes, dando aos indivíduos que não teriam naturalmente acesso a esses canais que levam ao emprego, esse acesso. Tá? Então, esse é o papel da política pública, que tem que focalizar muito fortemente no que a gente chama de intermediação, né? Quer dizer, o encontro entre ofertantes e demandantes. Por quê? Se o Estado não entra, esse encontro se faz de uma forma relativamente perversa, né? Os demandantes de emprego, em melhores condições, ocuparão as vagas que o mercado oferta. E justamente aqueles que a gente quer proteger tenderão a estar excluídos desse mercado. Quer dizer, esse foi basicamente o recado, né? A sinalização em termos de política é: tem espaço para a política pública que atue sobre esse encontro. Mas ela não pode ser sozinha, desarticulada da política de combate à pobreza, das outras dimensões da política de inclusão e de acesso à pobreza. Não basta crescer, não basta ter os empregos, é preciso mostrar às pessoas como chegar até os empregos. E Helena Hirata, do Centro de Pesquisas Sociológicas e Políticas de Paris, identificou nos últimos 20 anos o surgimento de arranjos que visam amparar indivíduos com distintos níveis de dependência, como crianças, idosos e pessoas com deficiência. A questão da divisão sexual do trabalho, para a sociologia feminista, é fundamental, porque para nós o trabalho e a divisão do trabalho entre os homens e as mulheres é o que está em jogo nas relações
sociais de sexo ou nas relações de gênero, né? Essa questão do que está em jogo nas relações sociais entre homens e mulheres é uma questão fundamental, e ela foi colocada pela Danielle Cargoat, que é uma socióloga, né, francesa, feminista, e para ela, portanto, falar em divisão do trabalho significa colocar centralmente a questão das relações de poder entre os homens e as mulheres e, portanto, as relações de dominação, as relações de exploração, as relações de opressão, né, dos homens sobre as mulheres. Então, a questão da divisão sexual, para nós, é como mudar a divisão sexual do trabalho, porque hoje a divisão sexual do trabalho, ela consiste num princípio de hierarquia em que o trabalho masculino é sempre mais valorizado do que o trabalho feminino, isto é, tem salários maiores, reconhecimento maior, ela é sempre considerada como superior em relação à atividade feminina. Então, para nós, é importante mudar essa divisão sexual do trabalho e essa concepção de que o trabalho feminino é inferior, que o trabalho feminino não deve ser valorizado como o trabalho masculino. Nós queremos que haja uma igualdade, né, de pontos de vista, uma igualdade de valorização, tanto do trabalho masculino quanto do trabalho feminino. Ora, nós sabemos que todos os grandes trabalhos masculinos, como, por exemplo, as grandes autoridades hierárquicas da igreja, dos militares, né, dos religiosos, do esporte, etc., são os homens que estão nesses lugares, e os trabalhos femininos são pouco valorizados, não são reconhecidos. É o trabalho de cuidados, é o trabalho da empregada doméstica, da professora primária, né, das enfermeiras, etc. Então, esse problema é realmente, o que nós queremos é mudar essa divisão sexual do trabalho profissional e doméstico, que é também querer mudar a divisão sexual do poder e a divisão sexual do saber. Enquanto em algumas nações o papel do Estado é preponderante, em outros a atuação das instituições privadas se sobressai. Na América Latina, o protagonismo das famílias representa o aspecto mais marcante. Recém-publicados, os resultados da pesquisa emergem em um momento em que a temática do cuidado ganha relevância em diferentes campos do saber. Conforme definição da OIT, o trabalho de cuidado, que pode ou não ser remunerado, envolve dois tipos de atividades: as diretas, como alimentar um bebê ou cuidar de um doente, e as indiretas, como limpar ou cozinhar. É um trabalho que tem uma forte dimensão emocional, se desenvolve na intimidade e com frequência envolve a manipulação do corpo do outro, diz Guimarães. Ela relata que o conceito de cuidado surgiu como categoria relevante para as ciências sociais há cerca de 30 anos e desde então tem sido crescente a sua presença em linhas de investigação em áreas como economia, antropologia, psicologia, filosofia, política e outras tantas. Um tema de grande importância social e que nos faz pensar o que fazer daqui para frente. Leia mais sobre o tema na revista FAPESP, que é fonte do tema e tem os créditos desta matéria. Obrigado por sua atenção. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá!